Olá pessoal, Shalom, boa noite. Para quem ainda não me conhece, sou o emissário Naldo, faço parte do movimento Bnei Noah Brasil, moro em Governador Nunes Freire, Maranhão. Somos liderados pelo Rabino Yaakov Gerstadit, de Brooklyn, em São Paulo. E hoje trouxe um tema muito especial para estudar com vocês, compartilhar com vocês melhor esse tema, para que vocês possam entender com clareza sobre o movimento de Bnei Noah, sobre as 7 leis de Noé, que esse é o foco, o objetivo principal, mostrar como Deus, qual que é o projeto de Deus melhor para todos os povos, como Deus tem projetado, incluir todos os povos dentro do projeto, como se diz, de salvação, incluir todos os povos dentro desse projeto. Então, o tema que irei compartilhar com vocês nesta noite é: Deus fez um pacto com o povo de Israel, no Monte Sinai. Como ficam os demais povos da terra? Nós vemos lá claro na Torá que Deus fez um pacto com o povo de Israel ao tirar eles do Egito, no Monte Sinai. Deus fez um pacto com ele, uma aliança eterna. E os demais povos? Na época existia 70 nações, hoje muitas nações. Então, como que ficam esses demais povos dentro desse contexto pactual com o Criador? Como fica? Então, quero esclarecer para vocês nesta noite esse tema especial, tá? Com muito prazer, tá bom? Então, só iniciando, mostrar aqui para vocês, trazendo uma fonte do Rabino Yitzhak Ginsburg, em seu livro Kabbalah e Meditação para as Nações. Ele fala o seguinte: as leis de Bnei Noah, dos filhos de Noé, são a estrutura para a criação de um mundo melhor e uma humanidade melhores, baseado na ligação que todo ser humano pode desfrutar com o seu Criador. Embora técnico à primeira vista, o Pacto de Noé se baseia em princípios cujos valores e importância em criar uma sociedade moral e justa. Então a gente vê que de primeira mão que essas leis, as leis de Bnei Noah, as leis dos filhos de Noé, elas são uma estrutura, ela é a estrutura para a criação de um mundo melhor. Então a gente vê já como que os sábios eles explicam isto, com muita força, com muita ênfase, de que essas leis são leis para a estrutura, para a criação e a estrutura de um mundo melhor. Onde a gente pode encontrar isso nas Escrituras? Onde a gente pode encontrar isso nas Escrituras? Trazendo para vocês também a fonte disto, a gente vê uma base muito forte para isto, o livro de Bereshit, o livro de Bereshit, livro de Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 9, versículo 8, o que diz?
a partir do versículo 8 até o versículo 17, e Deus disse a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda alma viva que está convosco, com a ave, com o animal, e com todo animal selvagem da terra convosco, todos os que saíram da arca, todo animal da terra. Estabelecerei a minha aliança convosco, e não mais será destruída nenhuma criatura nas águas do dilúvio, e não haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vós, e entre toda a alma viva que esteja convosco para perpétuas gerações. Para as perpétuas gerações. Versículo 16: E estará o arco na nuvem, e vê-lo-ei para recordar a aliança eterna entre Deus e entre toda a alma viva e toda a criatura que esteja sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço, que tenho estabelecido entre mim e toda a criatura que esteja sobre a terra. Então a gente vê já em Bereshit, no livro de Gênesis, uma confirmação muito forte sobre a aliança de Deus com Noé e com toda a sua descendência, né? Isto referindo a toda a humanidade, pois sabemos que depois de Adão, né, ou seja, as 10 gerações que foram de Adão até Noé, elas foram sucumbidas pelo dilúvio, Então, depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Justamente no capítulo 9, do versículo 8 ao 17, vocês vão ver, quando vocês lerem com calma, vocês podem ver isso com calma, lendo e contando, vocês vão ver a palavra aliança sete vezes, e isso nos traz uma referência das 7 leis, dos 7 preceitos que Deus deu a Noé. Sabe que se sabe também que entre os pactuantes, entre alguém que faz um pacto, um contrato com outro alguém, tem as cláusulas, né? Aquilo que ambas as partes vão concordar. Isso a gente vê, por exemplo, no contrato de casamento, né? Onde o noivo pode expressar, né, a sua concordância, também a noiva. E assim, quando Deus também fez aliança com Noé, então a cláusula lá de concordância foram 7 preceitos. Então a gente vê uma referência lá, 7 vezes a palavra aliança, fazendo uma alusão aos 7 preceitos, às 7 leis que Deus entregou para Noé lá depois do dilúvio. Isso nos traz também uma referência na Torá oral. Sabemos que Deus no Sinai, sabemos que Deus entregou a Torá escrita e a Torá oral, né? E os sábios trazem uma explicação muito clara na Torá oral, né, no Tratado de Sanedrim, mostrando, especificando as 7 leis que foram entregues para Noé e toda a sua descendência. A gente vê lá na Torá que Deus diz lá uma aliança para perpétuas gerações. No versículo 16 ele fala uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Então a gente vê, enfatizando isto, que no Sinai Deus também fez uma aliança com os filhos de Israel. A gente vê lá que Deus fez uma aliança com os filhos de Israel. Só ler capítulo 19 de Shemot, de Êxodo, a gente vê com muita clareza Deus fazendo também uma aliança com os filhos de Israel no Monte Sinai. Esta aliança também, esse pacto, a gente vê lá, que foi uma aliança eterna. Foi uma aliança eterna que Deus fez com os filhos de Israel.
qual que era a cláusula daquela aliança, daquele pacto, também os preceitos divinos, agora na sua totalidade. Então, trazendo de novo mais uma explicação profunda, né, desse grande sábio e cabalista, né, um dos maiores cabalistas contemporâneos da nossa época, Rabino Yitzhak Ginsburg. Ele fala: o pacto com o povo judeu não foi o primeiro feito entre o Todo-Poderoso e a humanidade, né? O pacto, a aliança com o povo judeu não foi o primeiro feito entre o Todo-Poderoso e a humanidade. Antes da revelação do Monte Sinai, Deus deu orientação a Adão e fez um pacto com Noé. A parte mais conhecida deste pacto é chamada de 7 leis dos filhos de Noé. E por esta razão, o judaísmo e o judeu não são proselitistas. Ou seja, o judaísmo não é proselitista. Por isso o judaísmo não incentiva a conversão, a converter outros povos. Vocês estão entendendo, gente? O judaísmo não incentiva a conversão, que outros povos se convertam, sejam judeu, porque isso não é o projeto de Deus, que todos os povos se tornem judeu, de forma alguma. Mas o projeto de Deus é que todos os povos sejam justos. Sejam justos. Você está entendendo? Por isso o judaísmo não é proselitista, mas busca orientar as nações do mundo a desenvolver suas próprias relações com Deus, e este caminho foi apresentado pelo próprio Deus para Moisés no momento da entrega da Torá ao povo de Israel no Monte Sinai. Vocês estão entendendo com clareza? Então a gente vê que a aliança no Monte Sinai não foi a primeira aliança entre Deus e a humanidade. Deus já tinha feito uma aliança com a humanidade, com os povos, lá depois do dilúvio. Aqui no Monte Sinai, né, lá no Monte Sinai, foi com o povo de Israel que Deus fez uma aliança. Agora, essa aliança, Deus entregou a Torá na sua totalidade. Na sua totalidade. A gente vê outro ponto interessante, que esta aliança também consistia em separar o povo de Israel dos demais povos. A gente vê lá, versículo 5, né, que é do capítulo 19, Deus falando que ele seria uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal, né, e uma nação santa, ou seja, um povo separado. Então, esta elevação do povo de Israel não foi um mérito próprio deles, mas um presente de Deus. Deus falou para Abraão, né, quase 500 anos atrás, antes do Monte Sinai, que Deus de Abraão ia fazer um povo, uma nação, pela qual Deus ia abençoar todos os povos da terra. Vocês estão entendendo? Então, justamente no Monte Sinai, o povo de Israel, descendentes de Abraão, Deus fez agora aliança com eles para abençoar todos os povos da terra. Como assim? Ou seja, ensinar os povos da terra como se aproximar do Criador, como se aproximar do verdadeiro Deus. E justamente o que aconteceu foi que no Monte Sinai, Deus trouxe as leis, aqueles preceitos que foram entregues antes do Sinai, Deus trouxe para o Monte Sinai. Mostrar para vocês também uma outra fonte interessante, muito importante, né, e profunda, se encontra num livro chamado Caminho da Eternidade, né, Caminho da Eternidade. Irei aqui abordar um midrash citado por Rashi. O Rashi foi um dos grandes comentaristas da Torá, né? E então o Rabino Moshe Feinstein, ele traz esse midrash abordado por Rashi. Então ele diz o seguinte:
que a obrigação do cumprimento de todas as mitzvot, de todos os mandamentos da Torá, está no fato de elas terem sido ordenado por Deus no Monte Sinai. Mesmo as mitzvot, mesmo os mandamentos que já havia sido revelado antes de serem transmitidos no Monte Sinai. Pergunto, quais os mandamentos que foram transmitidos antes do Monte Sinai? As 7 leis que foram entregues para Noé depois do dilúvio. E alguns outros mandamentos, como o Brit Milá, como não comer o nervo ciático de um animal, enfim, esses outros preceitos que foram dados, foram revelados, né, para o justo dessas gerações antes do Monte Sinai. Então o que Deus fez? Ele trouxe esses preceitos, aqueles preceitos que foram entregues antes do Monte Sinai, trouxe para o Monte Sinai e entregou na sua totalidade agora para Moisés e ao povo de Israel. Continuando, diz mais. Também, esses preceitos ganharam novo sentido e força ao serem transmitidos no Monte Sinai. Ou seja, aqueles mandamentos que foram entregues antes do Monte Sinai, eles ganharam agora um novo sentido a partir do Monte Sinai. Antes do Monte Sinai, eles foram entregues com um sentido técnico, né, lógico, racional, para que as pessoas, a humanidade daquela época, eles se comportassem de uma forma não brutal, não animal, mas o sentido foi mais lógico, mais racional. No Monte Sinai, esses preceitos agora ganharam um sentido, uma força mais forte, porque eles passam a ter agora um sentido espiritual, passa a ter agora uma força espiritual, porque foi o próprio Deus que desceu no Monte Sinai. A gente vê ali que estava presente no Monte Sinai quase 4 milhões de pessoas, né? Quase 4 milhões de pessoas ali estavam no Monte Sinai e ouviram o próprio Deus falando. E a Torá descreve isto com muita ênfase, com muita força, que o povo chegaram a dizer: Moisés, fala tu conosco e não Deus, senão vamos morrer todo mundo. Né? Então o próprio Deus falou com o povo judeu, com o povo de Israel, né, ali no Monte Sinai, ao entregar a Torá na sua totalidade. Então a gente vê também, continuando, também as 7 leis que foram dadas aos Bnei Noa, aos filhos de Noé, né, as quais lhe garantem o Olam Rabá. O que é o Olam Rabá? O mundo vindouro. Né? Num termo mais claro, vamos dizer assim, a vida eterna. Devem ser cumpridas por eles, né, os quais garantem o mundo vindouro, e deve ser cumprido por eles pelo fato de terem sido ordenados na Torá por intermédio de Moisés. Caso eles os cumprem, caso eles, ou seja, os povos, as cumprem somente por ser algo lógico e compreensível, não estão incluídos entre os Hassidei Omoteolam, o justo entre as nações. Vocês estão entendendo? Então a gente vê que, se caso, a partir do Monte Sinai, as pessoas cumpriam os 7 preceitos só por serem um mandamento lógico, ou por mandamento, tipo assim, não roubar é lógico, né? Claro, não roubar é um mandamento lógico, mandamento compreensível, né? Mas não é só por esse lado lógico, racional, mas agora com sentido espiritual, porque é ordenança divina. Então nós temos que ver esses preceitos como ordenança divina. Deus trouxe esses preceitos para o Monte Sinai para dar novo sentido a esses mandamentos, né? No caso também as 7 leis. Vocês estão entendendo? Então a gente vê isto com muita clareza, como os sábios ensinam, sábios do povo de Israel, claro, ensinam como se deve ver esses mandamentos. Trazendo a explicação de Maimônides, né, que foi um dos grandes sábios também do povo de Israel, viveu no século XII
ele traz uma explicação muito importante, muito forte, né? Como muitos conhecem, mas quero trazer para vocês, compartilhar com vocês esse ensinamento de Maimônides. Ele diz o seguinte: Moisés, nosso mestre, foi ordenado por Deus que influenciasse as nações a receberem sobre si os 7 preceitos entregues a Noé. Moisés foi ordenado, né, Deus ordenou a Moisés, melhor, que influenciasse as nações a receberem sobre si os 7 preceitos dados aos filhos de Noé. Todo aquele que cuida, que guarda esses preceitos com zelo, com cuidado, com dedicação, né, com uma ordenança divina, o que Maimônides diz? É considerado pela Torá um justo entre as nações. Tem o seu quinhão, tem a sua recompensa no mundo vindouro. Vocês estão entendendo? E ele deve aceitar estas leis, ou seja, essa pessoa, ou devemos cumprir essas leis, né, pelo fato de elas terem sido ordenadas por Deus através da Torá e nos informado através de Moisés. Então Deus incumbiu Moisés dessa missão importante de ensinar os povos do mundo a cumprir esses preceitos. Então a gente vê que o pacto no Monte Sinai não foi o primeiro feito entre Deus e a humanidade. Vocês estão entendendo, gente? Como é profundo, como é importante esses ensinamentos? Quando a gente vai para os profetas, quando a gente vai agora estudar os profetas, nós vemos o seguinte, né? Por exemplo, o profeta Yeshayahu, Isaías, diz o seguinte, capítulo 45, versículo 20, ele fala: Reuni-vos e vinde, acercai vós juntos, vós que sois sobreviventes de todas as nações, que ignorais os que carregam suas imagens de madeira esculpida e que adoram um Deus que não pode salvar. Versículo 22. Voltai-vos para mim e sereis redimidos de todos os recantos da terra, pois, repito, eu sou Deus e não há nenhum outro. Então o propósito do Criador é redimir todas as nações, todos os povos. Todos os povos. Vocês estão entendendo? Este é o propósito do Criador. Esse é o projeto do Criador. Esse é o projeto de Deus. Um outro ponto, um outro versículo que quero mostrar para vocês é no livro de Jeremias. O profeta Jeremias, capítulo 16, verso 19, está escrito: Tu, ó Eterno, és minha força, minha fortaleza e meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações desde as extremidades da terra e dirão: nossos pais herdaram somente mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Ou seja, as nações iam chegar o momento em que elas iam abrir os olhos e ver que aquilo que eles herdaram dos seus pais, isso referindo aos ensinamentos espirituais, eram mentiras, eram apenas coisas vãs que não tinham valor. Gente, é isso que está acontecendo, que vem acontecendo já há alguns anos. Quantas pessoas estão voltando, estão se aproximando do povo de Israel, estão reconhecendo o povo de Israel como uma nação sacerdotal, como os representantes do Criador, e que foi a eles que foi incumbida esta missão de ensinar a todos os povos. Então, presta atenção, mais um versículo que vou mostrar para vocês. Está escrito no livro do profeta Zacarias, tá? O que está escrito lá? No capítulo 8,
versículo é o 23, né, que é um versículo muito conhecido. Está escrito o seguinte: assim disse o Eterno dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de diferentes línguas de todas as nações segurarão a orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque sabemos que Deus está contigo. Mais uma vez repito, pessoal, é o que está acontecendo, é o que vem acontecendo já há alguns anos. Pessoas de várias nações, de diferentes nações, estão abrindo os olhos para essa realidade. E estão entendendo que é o povo judeu, que é os representantes legítimos do Criador, para levar esse ensinamento para todos os povos. Vocês estão entendendo, pessoal? Não é o cristianismo, com todo respeito ao cristianismo, mas não é. É o povo de Israel. Vocês estão entendendo? É o povo de Israel. Muitas pessoas falam: ah não, o povo de Israel foi rejeitado por Deus, né? Foi espalhado entre os povos e foi rejeitado por Deus. Isso não é verdade, pessoal. Isso não é verdade. Quando nós lemos nos profetas, nós vemos isto com muita clareza, que isto não é verdade. Vou mostrar para vocês um texto, um versículo que se encontra no livro de Zacarias, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. O que está escrito? Portanto, diz-lhe: assim disse o Eterno Deus: ainda que eu vos tenho dispersado entre as nações, distante, e os espalhado por muitos países, aonde quer que cheguem, continuo junto deles. Entendam? Mesmo que tenha espalhado vocês, ou seja, a nação de Israel, o povo de Israel, entre as nações, por todos os países onde eles chegam, mas continuo junto deles. Quando vem aos pequenos santuários, o que é hoje os pequenos santuários? Sinagoga. Então Deus continua com o povo de Israel. Deus não abandonou o povo de Israel. Aonde eles estão, Deus está com eles. Está escrito nos profetas. E são muitos outros textos que provam isso com muita força, com muita clareza. Deus não rejeitou o povo de Israel. Só confirmando isto com mais clareza, né, para vocês, no capítulo 31 do profeta Jeremias, capítulo 31, está escrito: a partir do versículo 35, capítulo 31, versículo a partir do versículo 35. Perdão, é o capítulo, não é o capítulo 31. Gente, perdão, mas eu queria mostrar esse versículo para vocês, como ele é muito forte, esse versículo. Jeremias 31, estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel.
novo pacto com a casa de Israel. Versículo 34, capítulo 31, verso 34, diz: Assim disse o Eterno, que proporciona a luz do sol durante o dia e a luz da lua, e dá a constelação das estrelas durante a noite, e que revolve o mar, fazendo rugir suas ondas, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Se tudo isto que estabeleci se desfizer sem minha ordem, diz o Eterno, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob minha proteção. Assim disse o Eterno: se puder ser medida a extensão dos céus que estão acima, ou explorada as fundações da terra que está abaixo, lançarei para longe de mim a semente de Israel por tudo que praticar. Então a gente vê isto, que Deus ele fala aqui, o profeta, através do profeta, que se o sol deixar de brilhar, de sair, né, ali no leste, a lua deixar também de fazer o seu percurso, as estrelas. Então, se tudo isso parar sem a ordem de Deus, Deus rejeita Israel. Então a gente vê que Israel nunca deixou de ser a nação representante legítima de Deus. Nunca deixou. E por isso que Deus colocou eles para serem a nação sacerdotal, né? Deus colocou eles como nação sacerdotal para ensinar a todos os povos. Por isso devemos confiar e procurar se aproximar do povo de Israel para aprendermos sobre as leis do Criador, sobre o verdadeiro Deus, o verdadeiro e único Deus, para que assim possamos saber cumprir as leis que a nós foram entregues para Moisés ensinar a todos os povos, que é as 7 leis, que Deus entregou para os filhos de Noé. Você pode perguntar, mas você falou tanto de 7 leis, mas não falou quais são essas 7 leis. Vou falar agora para vocês. Então, as 7 leis são adorar e servir. O primeiro mandamento é reconhecer, né, adorar ou servir somente ao Deus único e indivisível. É reconhecer que tem apenas um único Deus absoluto, um único Deus que não tem semblante, que não tem forma, né? Um Deus que nunca se transformou em homem. Vocês estão entendendo? Então é entender, reconhecer que existe um único Deus absoluto e indivisível. Esse é o primeiro preceito, é o primeiro mandamento. O segundo, não blasfemar, respeitar o Criador, não blasfemar. Terceiro, não assassinar, Quarto, não roubar. Quinto, não praticar relações sexuais ilícitas, como prostituição, como o adultério, o incesto, né? É uma transgressão. É o quinto preceito. O sexto, né, que é respeitar os animais, né, não ingerir o órgão de um animal vivo. E o sétimo é praticar a justiça. Então, estas são as leis que Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai para ensinar todos os povos da terra. E quando nós cumprimos esses preceitos, esses 7 preceitos, claro, vai ter suas ramificações, mas quando cumprimos esses 7 preceitos, nós estamos garantindo a nossa participação no Olam Rabá, no mundo vindouro, né? Na era messiânica, quando o Mashiach se revelar, quando Deus revelar o Mashiach, ou melhor, que seja breve, que seja em nossos dias, né? Amém. Nós vamos estar também no Olam Rabá, vamos estar na era messiânica e consequentemente no Olam Rabá, no mundo vindouro. Então, isto é a nossa garantia para entrarmos, para nós
participarmos também do Olam Rabá. E esta é a nossa, vamos dizer assim, é a prova que nós fazemos a vontade do Criador, a vontade de Deus, a vontade do eterno Deus de Israel. Quando nós, os não-judeus, os Bnei Noach, né, os descendentes de Noé, reconhecemos essas 7 leis como ordenança divina. Então, fazendo isto, nós estamos aguardando, ou seja, nós estamos assegurando a nossa parte no mundo vindouro. Então, é isto que tinha de compartilhar com vocês nessa noite, pessoal. Um grande prazer e espero vocês em outra aula. Uma boa noite. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Shalom.